Warren Buffett virou o homem mais rico aí do mundo investindo em ações americanas por 60 anos. Em 2025 ele perdeu para o S&P 500 aí por 11 pontos percentuais. E se você brasileiro com patrimônio acima de R$500 mil copiou a estratégia dele aqui, provavelmente perdeu de algo bem mais simples, a renda fixa do governo. Tem uma decisão que separa o investidor que multiplica patrimônio do que importa fórmula e sem traduzir contexto. Sou Eliseu, fundador da Esperato Investimentos, trabalha há mais de 21 anos no mercado financeiro. Esse canal aqui é para quem quer investir de uma maneira correta, quem já passou da fase de aprender o que é CDB e quer entender o jogo real de mercado, quem que o jogo beneficia, quem ele esmaga e onde o investidor brasileiro com patrimônio relevante deveria estar olhando agora. Hoje a gente fala do mito que custa caro, copiar Warren Buffett sem entender onde o Buffett opera. Primeiro dado que ninguém posta em vídeo motivacional, a Berkshire Hathaway, empresa do Buffett, ficou 11 pontos percentuais abaixo das S&P 500 em 2025. Isso tudo baseado aí no balanço da Berkshire. O homem que escreveu a régua do Value Investing perdeu para o índice que ele criticou por décadas. Em 12 meses, as ações da Berkshire caíram 12% desde o anúncio dele, da saída dele em maio. Já isso aqui derruba uns 80% do conteúdo de finanças que você consome no YouTube. Você gosta desse tipo de informação que vai contra o senso comum do mercado? Se inscreve no canal. O que vem agora bate mais forte. Beleza? Vamos lá. O ponto não é se o Buffett perdeu um ano, o ponto é porque a estratégia dele, replicada aqui, não funciona para o brasileiro com patrimônio relevante. E é aqui que a maioria dos influenciadores trava, porque eles vendem livro do Buffett sem nunca ter parado para pensar no contexto onde o Buffett opera. Então pensa comigo, o Federal Reserve hoje ele está taxa de juros Fed Funds Rate está entre 13,5% e 3,75% ao ano. A inflação americana está rodando perto de 3%. Juro real na ponta do investidor americano é praticamente zero. Então, o que isso significa na prática? Que para o americano deixar dinheiro parado é o prejuízo certo. Uma renda fixa lá não compete com renda variável, é equity ou nada. E é por isso que o Buffett fala o que fala, não tem outra opção razoável no campo dele. Agora vem para o Brasil, Selic é 14,5% ao ano, corte recente do Copom no dia 29 de abril, ata pública do Banco Central, inflação rodando em 4,86% pelo último relatório Focus, conta na ponta, juro real bruto aí perto de 9%. Líquido de imposto ainda passa dos 7%. E o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029 e 2035, está pagando maior juro real nos últimos 2 anos. O que isso significa para quem tem R$1 milhão? Que o título público brasileiro, sem risco de crédito, sem complexidade, paga em torno de R$70 mil por ano em juro real. Isso aí é um poder de compra preservado, maior que o retorno médio histórico do S&P 500 em dólar. Você está sendo pago uma proteção da inflação para esperar, e aqui já tem uma pista do que eu vou explicar daqui a pouco. O americano com patrimônio ele não tem essa opção, você tem, e essa diferença muda tudo, só que ela não aparece em livro traduzido. Vou fazer uma pergunta aqui que eu fiz para um cliente meu de R$8 milhões há poucas semanas atrás e que ele não soube responder na hora. Pausa o vídeo se quiser, abre o teu home broker de uma maneira mental. Quanto da sua carteira em percentual, e só faz sentido se a economia americana for melhor que a brasileira, nos próximos anos ela está alocada? Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta de planejamento, anota o número aí e continua comigo, porque o que vem agora ele vai te fazer reavaliar a resposta. Aqui é onde a coisa fica desconfortável para quem passou anos consumindo conteúdo gringo de finanças. Eu chamo isso de paradoxo do oráculo. Anota essa expressão porque eu vou voltar nela em outros vídeos. Funciona assim, o Buffett ele está certo em tudo que ele fala é dentro do contexto dele. Compre empresas com vantagem competitiva. Deixe o tempo trabalhar. Não invista no que não entende. Tudo certo. O problema é a premissa que ninguém testa. Ele opera num país com juro real zero, tributação favorável a equity do longo prazo e moeda de reserva mundial. Você opera num país com juro real de 9%, imposto de renda sobre praticamente tudo, moeda em desvalorização estrutural, tirando esse curto prazo, mas de longo prazo tem uma desvalorização estrutural, mesma estratégia, contextos opostos, resultado oposto, esse é o paradoxo. Brasileiro com patrimônio que copia o Buffett ao pé da letra, concentra tudo em equity, ignora a renda fixa, finge que dólar e tributação não existem, fica exposto a um país que cobra dele 9% ao ano em custo de oportunidade só para estar nessa posição. Então, numa carteira de R$1 milhão em 10 anos, isso é facilmente R$380 mil em diferença de moeda preservada. Isso é o custo invisível de importar fórmula sem traduzir contexto, não aparece no extrato, aparece no patrimônio que você poderia ter e não tem. E olha o dado que fecha o argumento. O Ibovespa em 2026, medido em dólar, está com uma alta aí próxima de 30%, superando S&P 500. Fluxo estrangeiro de R$61 bilhões entrando no Brasil em 2026, uma base em apurações da imprensa especializada na última semana. O investidor local ocupado, tentando ser o Buffett americano, ficou em grande parte fora dessa alta.
paradoxo do oráculo se manifestando em tempo real em 2026 com gente perdendo dinheiro de verdade. Se você está entendendo o tamanho do que eu estou falando, ativa o sininho aí, porque cada decisão de alocação que você tomar nos próximos 12 meses vai depender de raciocinar nesse nível, não no nível do livro traduzido, e é esse nível que eu trago aqui no canal. Então agora você pode estar pensando, pô, Eliseu, beleza, é só comprar BDR de S&P 500, o ETF e pronto, eu diversificar em dólar e em ações americanas e está resolvido. Faz total sentido pensar assim, é o que praticamente todo influenciador em finanças prega como uma receita universal, só que tem duas camadas que a maioria não fala. Primeira, você está comprando aí S&P 500 com uma Selic a 14,5. Cada real que você bota lá fora, você abre mão de quase 9% de juro real. Segura aqui. Em 5 anos, isso aí é uma matemática brutal. Para o S&P 500 fazer sentido para você, ele precisa entregar muito mais que esse juro real em dólar. E o retorno real médio histórico dele é entre 6% e 7%. A conta não fecha se você fizer só por reflexo, sem dimensionar. Segunda, tributação. BDR tem uma regra, ETF americano comprado direto fora, tem outra, fundo cambial, tem outra, ganho de capital lá fora isento, até R$35 mil é uma coisa, depois é outra. Cada veículo tem uma alíquota diferente, momento de incidência diferente, uma declaração diferente. Quem está com R$1 milhão não tem o luxo de descobrir isso errando. Isso aí não é sobre poder fazer, é sobre fazer com uma estrutura certa. Por isso que eu não acredito em receita pronta do YouTube. Eu acredito em estratégia desenhada para contexto específico de investidor. Então, qual é a pergunta certa para o investidor brasileiro com patrimônio relevante hoje? Não é eu devo seguir o Buffett ou não. Essa é uma pergunta binária, errada, simplista. A pergunta certa é qual é o mix entre juro real local extraordinário, uma exposição internacional ponderada e ativos reais com proteção inflacionária que faz sentido para o meu contexto, para o meu horizonte, o meu patrimônio. Essa é uma pergunta que livro nenhum responde, porque a resposta ela é individual. E olha uma coisa que está acontecendo em 2026 que quase ninguém está conectando. Tesouro IPCA+, pagando o maior juro real em 2 anos. Fluxo estrangeiro entrando forte. Fundos imobiliários com 3 milhões de investidores e 200 milhões de reais em patrimônio na B3, conforme o boletim da própria Bolsa, fevereiro de 2026. E classes inteiras descontadas. É um momento de janela rara. Janelas raras pedem decisão estruturada. Não palpite no grupo de WhatsApp, não em fórmula importada. Agora me responde nos comentários, eu leio sim e eu respondo. Você acha que o investidor brasileiro está importando estratégia gringa de mais ou de menos? Quero ler o debate de verdade. Não é sobre concordância, pode discordar de mim à vontade. Um argumento bom me faz mudar de ideia. Então tem uma coisa que eu pensei essa semana e que não é exatamente sobre investimento, é sobre vida. Os heróis que a gente importa moldam o que a gente acredita ser possível. O brasileiro que cresceu vendo Steve Jobs achou que ia fundar startup de unicórnio. Quem cresceu aí vendo Buffett achou que ia ficar rico em equity de longo prazo. A gente passa 2 décadas aplicando uma régua que foi feita para outro lugar, outra moeda, outro contexto fiscal, outro século. Não é sobre desprezar o Buffett, o cara é um dos maiores investidores da história, morreria milionário em qualquer país, é sobre entender uma sabedoria que foi importada e que precisa ser traduzida, não copiada. Soberania financeira começa na soberania do pensamento. Antes do dinheiro vem a pergunta que eu deixo é essa: quanto do que você acredita sobre dinheiro foi formulado em algum momento pensando em você? Se isso faz sentido, eu mando uma análise aí nesse nível toda semana, a newsletter aí da Esperato, bastidores, dados que não cabem em vídeo, alertas de janela curta no mercado brasileiro. É gratuito, o link está na descrição. Dependendo de se você está nessa jornada, se você já passou aí dos R$300 mil de patrimônio, desconfia que está mal alocado depois desse vídeo, pode ter um espaço para a gente estar conversando de uma maneira mais individual. Detalhes na descrição também, sem ligação recorrente, sem pressão. Esse vídeo aqui não foi para vender nada, foi para te fazer pensar. Um grande abraço, a gente vê. Valeu!